Oi, eu sou Diniz Vieira e é maravilhoso ter você aqui neste super aulão para a gente entender de uma vez por todas o que significa esta frase. Nós atraímos o que somos, não atraímos aquilo que queremos. Eu sei que esta afirmação acaba causando confusão em muita gente, afinal, quando a gente fala de lei da atração, estamos falando de atrair as coisas para as nossas vidas. Então, muita gente diz: ora, depois de muito tempo para entender exatamente como a lei da atração funciona, vem alguém e me diz totalmente o oposto daquilo que eu já estava acreditando. Então quer dizer que se eu quiser algo com todas as minhas forças, eu não estou atraindo isso para a minha vida? Infelizmente, não. Se você não sabe, eu sou o Diniz Vieira, eu sou hipnoterapeuta e eu falo de lei da atração aqui no YouTube desde 2015. Eu também já contei aqui no meu canal a minha história de como eu conheci a lei da atração, como eu fui aplicando e mesclando com técnicas de hipnose para ter resultados. Mas ao longo deste processo, que eu conheci a lei da atração em 2007, então nós estamos em 2024, então já tem muitos anos que eu estou praticando a lei da atração de forma consciente e obtendo resultados. E o que eu aprendi em todo este processo é que tudo aquilo que você quer com todas as suas forças, geralmente você não tem. E tem relação direta com essa frase. Nós atraímos aquilo que somos e não aquilo que queremos. Como que você pode ser dinheiro, ser uma pessoa rica para poder atrair dinheiro, atrair riqueza, se você não tem essa coisa? Este é o grande processo que as pessoas precisam entender para a lei da atração funcionar definitivamente nas suas vidas. Eu nasci em Pernambuco e a minha família se mudou para Salvador quando eu era ainda bem criança. E nós nos mudamos para uma região de pobreza lá em Salvador. A gente morava numa favela. Lá em Salvador eles chamam de invasão, né? Que é uma região que foi invadida pelas pessoas e a construção desordenada foi acontecendo. E nós ficamos de favor na casa do meu tio durante 1 ano e 5 meses. 1 ano e 6 meses por aí. E a gente passou necessidade, a gente não passou fome, mas a gente tinha tudo muito regrado. Meu pai trabalhava como vigilante em um shopping e depois a gente foi morar numa casa de aluguel e assim a nossa vida foi melhorando. Só que neste meio tempo, meu pai perdeu o emprego e ele começou a vender picolé para sustentar a mim e aos meus 2 irmãos. Então essa foi a minha história, uma história de eu nunca tive nada. Eu sei que muita gente, eu conheço muitas pessoas que contam suas histórias aqui no YouTube e falam: ah, eu era pobre. Só que às vezes eu comparo a vida dessas pessoas, não estou menosprezando a pobreza das pessoas, não é isso. É que quando elas falam: ah, eu era pobre, mas eu fazia balé, ou meu pai tinha carro, essas coisas, né? E eu falo: gente, eu era pobre, pobre mesmo. Muito pobre, sabe? De nunca ter um carro, meu pai nunca teve um carro naquela época, hoje já tem, graças a Deus. Mas assim, a gente não tinha nada, nunca fiz nenhum curso, porque meus pais não tinham dinheiro, e eu sempre estudei em escola pública. A gente recebia ajuda da igreja, de um projeto da Igreja Católica, que dava uma quantia de dinheiro todo mês para ajudar nas despesas de casa. Mas assim, a gente vivia numa região que o esgoto passava na frente de casa e quando chovia alagava tudo. Então era uma situação realmente de muita pobreza, num lugar com bastante violência, né? Onde você vê pessoas sendo mortas assim quase que cotidianamente e acaba virando algo natural, né, na vida das pessoas. Então eu venho de uma situação de bastante pobreza mesmo. E o que acontecia é que a minha mãe, desde criança, ela ficava falando para a gente, para mim, para os meus irmãos, que a gente deveria estudar, que a gente deveria ser alguém na vida. E eu fui internalizando isso na minha mente. E eu cresci com essa certeza aqui dentro de mim que eu ia ser alguém na vida, que eu ia ter uma vida diferente, que eu não ia passar a minha juventude, envelhecer naquela mesma situação, porque hoje eu vejo pessoas que cresceram junto comigo naquela mesma região e estão lá vivendo as mesmas vidas, e eu, graças a Deus, graças a todo este conhecimento que eu aprendi e pratiquei na minha vida, eu
consegui dar um salto quântico e um salto de realidade. Hoje eu vivo aqui no Canadá, eu sou cidadão canadense, moro aqui há quase 10 anos, eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro, eu posso viajar para onde eu quero, eu tenho mais de 7 milhões de inscritos no YouTube, então eu tenho a vida que eu quero, a vida que eu sempre sonhei, e tudo isso começou aqui, ó, com a mudança do meu pensamento. E por que que eu preciso que você entenda que nós atraímos aquilo que somos e não o que queremos? Lembra daquela certeza que eu estou falando para você, que eu tinha desde criança, de que eu teria uma vida diferente, que eu iria realmente ser alguém na vida, como a minha mãe falava para mim desde criança? Porque essas palavras que eram ditas para mim e a minha confiança, a minha certeza de que eu seria alguém, de que eu teria um outro patamar, que eu teria uma vida de prosperidade, que eu seria rico, essa certeza fez com que eu me tornasse vibracionalmente aquilo que eu desejava. Entende? É um desejo, mas ao mesmo tempo fazia parte de mim, fazia parte de quem eu era naquele momento e continua sendo, né? Então, se tornar aquilo que você quer ser é essencial para você manifestar. Por quê? Se hoje eu decido, eu quero, por exemplo, me tornar um médico. Então, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso passar no vestibular, ou eu tenho que estudar, porque é um curso bastante concorrido. Então, quando eu penso nessa ideia de eu quero ser um médico, é algo distante de mim. Você pensa nos seus desejos como algo afastado de você, como algo que está longe e que você precisa ir atrás ou esta coisa vir até você. Quando você se torna aquilo que você está desejando, você tem aquela certeza dentro de você. Então você age, você vive a sua vida como se aquilo já fosse real. Você sabe que não é real, mas em sua mente existe uma certeza tão grande que os seus pensamentos são positivos em relação àquele desejo. O seu coração tem emoções que estão equivalentes a esse desejo, estão em sintonia. E o seu corpo começa a vibrar uma energia que vai se conectar com aquilo que você quer através da lei da atração. Então, no primeiro vídeo que eu mostrei o meu rosto aqui no canal, que eu intitulei sobre isso, né? Sobre este tema, tudo aquilo que você quer, você não vai conseguir. Muita gente fica confusa quando escuta isso relacionado à lei da atração. Porque, com base na minha experiência, tudo aquilo que eu queria a todo custo, que eu fiz de tudo para conseguir, eu não consegui. E se eu consegui, não veio exatamente como eu queria. Então, essa é a parte essencial que você precisa destravar para realizar os seus sonhos. Se você, por exemplo, está com problemas de dívidas, você tem uma dívida de 30 mil reais, vamos dizer assim, então, é um problema que tira o seu sono, é um problema que deixa você preocupado, e você, para sair deste problema, você pensa: como eu posso usar a lei da atração para ter mais dinheiro? Entende que você está focando em um problema e buscando a lei da atração, buscando o dinheiro para sair deste problema. Então, o foco do seu desejo, neste caso, é a dívida, é o problema que você está tendo. Então, mesmo que conscientemente você olhe para essa situação e diga: eu preciso de mais dinheiro, eu sei que eu posso conseguir dinheiro, eu vou pedir ao universo por mais dinheiro, eu vou pedir que Deus me ajude, que as portas sejam abertas para mim. Mas inconscientemente, lá no seu subconsciente, você está agindo pelo medo. Então você está querendo algo e dentro de você, de tanto ter medo dessa dívida, de tanto se preocupar com este problema financeiro, você está se tornando vibracionalmente esse problema financeiro. Então, se você já conhece a lei da atração, o que vai acontecer quando você só pensa em dívida e tem medo da dívida? Você vai atrair mais dívidas. Isso não acontece, não é porque Deus é mau ou o universo é mau. É porque você só recebe aquilo que você está emanando ao universo. Se eu só penso em dívidas, se eu tenho medo de, por exemplo, essa dívida me causar um problema na justiça, ou eu ter que vender os meus bens para pagar, então eu estou preocupado com essa situação e eu estou vibrando essa preocupação e, ao mesmo tempo, eu estou atraindo essa coisa para a minha vida. É por isso que eu já falei aqui no canal várias vezes nos vídeos sobre Bíblia e lei da atração, porque é importante que as pessoas entendam. Não adianta você fazer uma oração: Deus me livre dos assaltos, da violência, dos incêndios, de tudo de ruim que existe neste mundo.
Porque quando eu estou fazendo esta oração, eu estou pensando nessas coisas ruins. E eu estou pedindo isso com medo. Ao mesmo tempo que eu estou pedindo que Deus me livre dessas coisas, eu estou emanando uma vibração que é para Deus, é para o universo, um sinal dizendo: peraí, Diniz está querendo mais disso. Então é isso que Diniz vai receber. É importante que você entenda que toda palavra que você diz, todo pensamento que você tem, se ele for baseado numa coisa ruim, se ele estiver carregado de uma vibração que não é focada no bem-estar e na felicidade, você estará atraindo a essência dessa coisa. Então, quando eu digo, você precisa ser para manifestar em sua vida, para atrair, é porque você precisa pensar naquela coisa como algo presente em você. Essa coisa, esse desejo precisa estar nos seus pensamentos, precisa estar de acordo com as suas emoções e o seu corpo precisa vibrar numa frequência que esteja relacionada a isso. Eu sei que falando assim ainda parece muito confuso, mas fica comigo até o final que com certeza você vai desvendar de uma vez por todas como fazer isso. Se até este momento você está gostando, então não custa nada. Deixe um like neste vídeo. Muito obrigado pelo seu like e também se inscreva no canal TV Lei da Atração se você quiser dominar de uma vez por todas o uso consciente da lei da atração. Por que eu falo uso consciente? Porque a lei da atração está sempre funcionando, independente de você conhecer ou não, de você acreditar nela ou não, ela está funcionando. Usar a lei da atração consciente é observar a minha vida e decidir, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero essa coisa, mas eu vou focar nessa outra coisa, e conscientemente você começa a usar o poder do universo para manifestar as coisas que você deseja em sua vida. Então, voltando a essa ideia de quanto mais eu quero, menos eu consigo, eu tenho várias experiências na minha vida. Então, por exemplo, teve uma época que eu queria um emprego, eu sou jornalista, se você não sabe, eu sou jornalista, e eu queria muito um emprego. E eu fiz de tudo para conseguir um emprego na televisão. Então, tinha uma emissora, eu sou muito fã do SBT, e eu queria muito trabalhar na emissora afiliada do SBT em Salvador. Então, eu fiz todas as formações que eu podia fazer, eu conheci pessoas lá, eu enviei meu currículo, eu fiz entrevistas, porque o meu grande desejo era trabalhar naquela emissora, porque era o mais próximo do SBT que eu poderia chegar. E eu nunca consegui. Nunca consegui realizar esse desejo. Eu trabalhava numa emissora do lado, na TV Educativa, que lá em Salvador, quem conhece, fica no bairro da Federação. Eu trabalhava do lado, eu passava todos os dias em frente à TV Aratu, que é o SBT em Salvador, e eu trabalhava do lado na TVE. Dos empregos tradicionais, foi o melhor emprego que eu tive na minha vida, mas eu sempre queria aquele sonho, eu desejava, eu queria muito, mas ao mesmo tempo, por que que eu não consegui? Bora dizer assim, tinha todas as oportunidades, mas era algo que eu queria muito, mas eu não tinha me tornado aquele desejo. Talvez porque eu achava que eu não tinha capacidade suficiente, mesmo todo mundo ao meu redor falando que eu tinha capacidade. Inclusive, eu trabalhava com pessoas que também trabalhavam lá nessa emissora e falava que eu estava pronto para trabalhar naquele canal. Mas eu não me tornei. Eu fazia ações práticas. Então, quando a gente quer uma coisa, a gente aprendeu a correr atrás. E quando você corre atrás de uma coisa, você faz ações práticas, sem mudar aqui a sua mente, sem mudar o seu interior, às vezes não vai funcionar em nada, porque você está vibrando e criando uma barreira que não se conecta a esse desejo. Então eu queria muito trabalhar nessa emissora, porque queria, até que eu comecei a pensar na ideia de Canadá e eu vim para cá e deixei de lado esse desejo. Por quê? Por que eu queria tanto trabalhar numa emissora de televisão grande? Porque naquela época eu achava que a única forma de eu ficar rico, de eu ter dinheiro, de eu ter uma vida próspera, era trabalhando na televisão. Era a minha mente limitada, então eu só via essa única perspectiva para mim. Eu só vou enriquecer quando eu trabalhar na televisão, e eu queria trabalhar no SBT de Salvador, porque eu achava que eu poderia ir alcançando novos degraus nessa profissão e, enfim, conseguir aquilo que eu queria. E depois que eu comecei a praticar a lei da atração e com erros e acertos, eu percebi que
Hoje, se eu quisesse realizar aquele desejo, eu faria tudo diferente. Eu tiraria o apego. Este é o grande problema, que tem muita relação com a ideia de soltar ao universo, que é outra coisa também que causa confusão nas pessoas. Então, quando a gente quer muito uma coisa, a gente cria um apego com essa coisa. E muitas vezes você manifesta outras possibilidades para você e você está tão focado naquele desejo, tão apegado àquele desejo, que você não olha para os lados e você poderia pegar uma dessas oportunidades e iria te levar a um novo patamar de felicidade. Então, todo o processo de lei da atração é alcançar a felicidade, é alcançar o bem-estar. Tudo que você está desejando em sua vida, seja o dinheiro que você quer para pagar as suas dívidas, seja a saúde que você está precisando, seja uma pessoa específica que você quer manifestar na sua vida, você quer tudo isso focando na felicidade. Então, quando você vai manifestar um desejo, foque na sua felicidade. E você tem que tirar este apego desse desejo. Por quê? Quando eu estava desejando muito esse emprego no SBT de Salvador, eu estava trabalhando na TV educativa, que era os prédios ficam um ao lado do outro. E como eu disse, foi o melhor emprego que eu tive. E eu tinha tantas coisas boas naquele lugar, mas o meu foco era tamanho em outra coisa que eu esqueci de aproveitar muitas coisas, muitas oportunidades, porque eu estava focado, apegado a uma coisa e esquecendo de viver a minha realidade naquele momento, focando no aqui e agora. Esse apego faz com que a gente ore a Deus pedindo em desespero. Então você fala, por favor, Deus, me ajuda a conseguir essa coisa. Todo mundo consegue, menos eu. Por favor, me dá uma luz, me apresenta o caminho, me traz uma pessoa, eu suplico, me ajuda a resolver este problema, me ajuda a sair dessa dívida, me ajude a curar este problema. Então você está suplicando a Deus e toda a oração que você faz, toda a súplica que você faz neste modelo de por favor, me ajude, você está ao mesmo tempo dizendo eu quero o oposto dessa coisa que eu estou tentando me livrar, porque você continua vibrando inconscientemente, subconscientemente, aquilo que você está tentando se livrar da sua vida. Então a gente falou até este momento sobre a ideia de se tornar aquilo que você quer para então manifestar. Como que isso é possível? Como que você pode se tornar essa coisa que você deseja? O primeiro ponto é usar a sua mente consciente. Se você já acompanha os vídeos aqui do canal, eu falo muito sobre o poder do subconsciente, mas não tem como você manifestar os seus desejos sem mesclar mente consciente com mente subconsciente. Porque é o seu consciente que está agora, neste momento, fazendo você prestar atenção a essa aula. Então, sua mente consciente está recebendo as informações, ela está processando essas informações e colocando separadamente. Acredito nisso, realmente, Diniz, faz sentido? Ou nessa parte aqui, eu não acredito tanto, ou talvez eu preciso de mais exemplos para eu poder me aprofundar e passar a acreditar nessa possibilidade. E você pode colocar coisas que eu estou dizendo aqui num cantinho lá dizendo eu não acredito muito nisso, então nem vou dar muita bola. Sua mente consciente precisa ser usada no seu processo. Quando eu digo, quero me livrar de uma dívida, você tem a consciência que tem uma dívida e você tem consciência que a lei da atração pode ser usada para te ajudar a sair deste problema relacionado à sua situação financeira. Sua mente consciente é que está decidindo o que você tem, o que você quer e aquilo que você quer se livrar. É a mente consciente que vai fazer você tomar as ações necessárias para tentar sair deste problema. Essa mente consciente vai te ajudar também no processo de, ok, eu tenho uma dívida, mas como que eu posso usar as ferramentas da lei da atração para eu não pensar na dívida e então focar em uma possibilidade, em uma realidade no qual o dinheiro flui para mim abundante ou eu tenho esse alívio financeiro porque algo chegou para mim inesperadamente. É através do seu consciente, da sua consciência que você vai perceber e dizer, ok, eu vou fazer afirmações, eu vou fazer visualizações, eu vou escrever o meu desejo, eu vou usar todas as técnicas que eu já conheço para pensar mais positivo sobre esse desejo, emanar uma vibração mais poderosa e então manifestar isso para a minha vida. Você faz esse processo todo consciente. Você está numa situação financeira e você quer atrair mais dinheiro, então você vai dizer,
Eu sei que o dinheiro está fluindo para mim abundantemente, livremente. Eu tenho gratidão por tudo que eu tenho gratidão pela minha casa, eu tenho gratidão pelo meu emprego. Eu sei que a sorte está do meu lado, eu sei que o universo está me ouvindo e uma grande surpresa vai chegar para mim. Quando você diz uma afirmação dessa, você começa a sentir aquele alívio. Só que se logo em seguida você pensa no problema, volta a pensar na dívida e a tentar se livrar deste problema, você vai começar a baixar a sua vibração e voltar a estaca zero. Ou seja, quando você diz as afirmações e você se sente bem, você começa a se tornar o quê? Uma pessoa emanando uma vibração de prosperidade, daquela certeza que coisas boas vão chegar para você porque o universo está do seu lado, o universo está conspirando em seu favor. Quando você fecha os seus olhos e você faz uma visualização, vendo o dinheiro em suas mãos ou vendo o dinheiro na sua conta bancária, ou você está indo no banco quitar essa dívida, se você fizer todo este processo detalhadamente, você vai sentir aquela emoção positiva de que é possível, de que está acontecendo naquele momento. Só que se depois você não vê os resultados aparecendo, não vê um sinal, você volta a baixar o seu padrão vibracional. E o que acontece? Por que tem gente que tem logo muitos resultados, começa a fazer este processo e fala, gente, em um dia, em 2 dias, eu consegui resultados. Eu recebo muitos e-mails de gente falando, eu ouvi dormindo aquele seu áudio que está aqui no canal para dinheiro e em apenas uma semana eu consegui R$1.000 inesperados que eu nem fazia ideia de como ia conseguir. Por que para algumas pessoas funciona rápido e para outras pessoas não funciona? É aqui que entra o subconsciente. Porque se conscientemente você quer uma coisa e você está aplicando a lei da atração, você pode conseguir isso se no seu subconsciente você não tenha crenças contrárias a esse desejo. O que são crenças contrárias? São as crenças limitantes, são aquelas crenças que te fazem duvidar da possibilidade. Eu quero manifestar R$30.000 para sair dessa dívida. Eu quero uma vida com liberdade financeira, eu quero voltar a não ter mais essa preocupação, a viver em paz e a poder me organizar financeiramente. Se no seu subconsciente está gravada aquela história de que sua família passou por dívidas no passado, seu pai teve que vender tudo o que tinha para poder quitar essa dívida, ou se vocês foram processados, ou se vocês tiveram problemas no relacionamento, então seus pais brigaram justamente por dinheiro. E você cresceu com essa certeza de que dívida é um grande problema, dívida destrói, e você quer se livrar da dívida, não quer ter dívida de jeito nenhum. No seu subconsciente há uma informação que está sendo repetida o tempo inteiro, sem que você perceba que você tem medo da dívida. E quando a gente tem medo de uma coisa, o que acontece? A gente atrai essa coisa até a nossa realidade. O seu subconsciente ele é responsável por 95% dos seus pensamentos. Por isso que você só tem consciência de 5% dos pensamentos, mas 95% dos seus pensamentos estão num nível subconsciente. E o subconsciente é aquela parte da gente que dá aquela certeza que pode ter no seu subconsciente. Eu vou jogar na Mega Sena e sábado eu vou ganhar 5 milhões. Imediatamente sua mente subconsciente vai negar ou ela vai dizer, até que é possível. Quando essa voz fala imediatamente negando alguma coisa ou confirmando algo que você está conscientemente dizendo ou desejando, essa confirmação ou essa negação, essa negativa, tem relação direta com as suas crenças. Tudo aquilo que você deseja tem uma base em seu subconsciente que vai dizer se é verdade, se não é verdade, se é possível ou se não é possível. Relacionamentos. Eu sou uma pessoa atraente, eu sempre conquisto quem eu quero. Quando você diz uma frase dessa, se em sua mente subconsciente, se as suas experiências do passado forem relacionadas a isso, do tipo, realmente, quase todo mundo que eu quis, eu consegui, eu sempre atraio as pessoas sempre são interessadas por mim. Você tem crenças que estão relacionadas a esse desejo, então provavelmente você vai continuar atraindo isso para a sua vida, porque você é em essência, é em nível subconsciente. E como 95% dos seus pensamentos são subconscientes, você não tem consciência deles, e estes pensamentos repetem dia e noite que você é uma pessoa atraente, que você consegue quem você quer, você vibra naturalmente essa verdade em você e você manifesta.
Ao mesmo tempo que, se você tem experiências do passado que não provam que você realmente é uma pessoa atraente, agradável, que as pessoas se interessam, se sempre foi você quem correu atrás, que suplicou, que se humilhou para ter um relacionamento com alguém, quando você diz, eu sou atraente, eu posso ter quem eu quero, sua mente subconsciente vai dizer imediatamente, mentiroso, mentirosa, você não vai conseguir isso, você é feio ou você não tem o corpo ideal, você não tem uma conversa agradável. Isso é a mente subconsciente. O subconsciente é que dá aquela certeza. Para você saber se você é aquilo que você deseja manifestar em sua vida, você precisa ver em nível subconsciente como você se relaciona com esse desejo. Então você vai pensar no seu desejo e vai dizer afirmações que tenham relação com esse desejo e vai ouvir essa voz interior que vai falar aqui, ó, no seu ouvido. Parece que é alguém falando com você. Se essa voz está dizendo sim, é possível, não, não é possível, ou mais ou menos, isso vai te ajudar a perceber se você é aquilo que você está querendo atrair ou se você está criando um apego, desejando a todo custo, querendo a todo custo. Voltamos ao exemplo do dinheiro. Então, eu estou neste momento precisando de dinheiro. Eu sei que o dinheiro vai chegar para mim inesperadamente. Se eu tenho essa certeza, o dinheiro vai chegar. Agora, se eu estou precisando de dinheiro e quando eu penso no dinheiro, falo, vai ser difícil ganhar esse dinheiro, hein? Não tem saída. Como é que eu vou conseguir isso? E a sua mente subconsciente começa a dizer mais coisas. Você não vai conseguir, o problema vai piorar, você vai ter que vender seu carro, sua casa, você vai pedir um empréstimo, ninguém vai te dar o empréstimo, talvez você tenha que recorrer a uma agiota e o problema vai ficando pior. Por isso que usar a lei da atração é mente consciente, mente subconsciente e se tornar aquilo que você quer. Para se tornar aquilo que você quer, você precisa ter uma certeza subconsciente de que aquilo que você está desejando é possível, existe a possibilidade. Por isso que afirmações são importantes neste processo. Visualização ajuda neste processo e eu tenho algo muito mais poderoso que eu venho usando desde 2007, quando eu conheci a lei da atração. Naquela época eu já estudava sobre hipnose e auto-hipnose. E quando eu mesclei as técnicas de auto-hipnose com a lei da atração, foi quando eu realmente consegui avançar na minha vida e ter resultados, porque eu passei a usar o poder do estado alfa. O estado alfa é um padrão que tem aí na sua mente. O seu cérebro, ele trabalha com ondas. Quando a sua mente vai se acalmando e você não está nem dormindo, nem acordado, então você começa a baixar a velocidade das suas ondas e o seu cérebro sai de ondas beta, que são essas ondas que você está tendo aqui neste momento, e ele desce para ondas alfa e ele começa a entrar numa frequência diferente. E neste momento, seu subconsciente começa a emergir e ele está atento, ouvindo aquilo que você está dizendo. Treinar o subconsciente em estado alfa, fazer afirmações em estado alfa, visualizar em estado alfa, é a melhor forma de você registrar de uma vez por todas, com muito mais rapidez no seu subconsciente e então tirar aquelas crenças que estão destruindo a sua possibilidade. Fazer afirmações em estado alfa, meditações em estado alfa, visualização em estado alfa é a forma mais rápida e fácil de você se tornar aquilo que você está desejando tanto em sua vida. Eu trago aqui o depoimento da Juliana, que mora aqui no Canadá. Ela é minha aluna do Método Alfa e veja só o que aconteceu com a vida dela depois que ela começou este processo de reprogramação mental. Ela começou a usar o poder do estado alfa para programar a mente para se tornar aquilo que ela quer viver e experimentar na vida dela. Olha o que a Juliana disse. Olá, Diniz Vieira, eu me chamo Juliana e há mais de um ano eu venho praticando o método alfa todos os dias. Neste tempo, eu já consegui expandir várias áreas da minha vida, sendo a principal delas a área familiar com a chegada da minha filha. Atualmente, eu tenho feito todos os dias a reprogramação mental para eliminar as crenças limitantes e, no momento, eu manifestei um processo seletivo para a carreira profissional. Imagina que ela mora aqui no Canadá, então a gente, quando vem de outro país, é muito difícil a gente entrar na mesma área que a gente estava no Brasil e conseguir passar em um processo. Imagina que você está competindo com pessoas que são nativas, que falam a língua melhor do que você, e você conseguir passar em um processo como este realmente é um motivo de vitória, de comemoração.
Continuemos com o depoimento da Juliana. Quando as noites são muito agitadas, a única coisa que nos acalmam são os áudios de meditação e até a minha filha bebê já os ouve. Posso garantir que, quando praticado com disciplina e entrega, o método Alpha é um aliado na conquista e manifestação da expansão em qualquer área da vida. Obrigado novamente, Diniz Vieira. Um forte abraço da família Mariano. E tem muitos outros depoimentos como este no Método Alpha, que é o meu treinamento mental da lei da atração, de pessoas que colocaram em prática este exercício de estado alfa para manifestar os desejos. E no Método Alpha você tem meditações para ouvir de manhã quando acorda, sempre trabalhando a reprogramação mental. Tem meditações para você ouvir ao longo do dia, tem auto-hipnose, tem técnicas de visualização, várias afirmações para você colocar o áudio, ouvir e repetir, ou simplesmente deixar como um plano de fundo. Tem técnicas completas para você focar em desejos específicos para ouvir antes de dormir, e também tem uma série de áudios para você ouvir enquanto dorme, para que você, dormindo, vá alimentando a sua mente com palavras positivas, coisas positivas. Lembra que o subconsciente é responsável por 95% dos pensamentos? Quando você está dormindo, o seu subconsciente está ali tomando conta. Quando você coloca esses áudios, você está direcionando o seu subconsciente a pensar do jeito que você quer. Por isso que essas técnicas são tão poderosas, e neste momento eu estou aqui para te oferecer uma chance de entrar no Método Alpha. Pela última vez, você vai poder pagar um preço incrível. Olha só. Entrando hoje no Método Alpha, você vai pagar apenas R$ 197,90, ou você pode pagar em até 12 vezes de R$ 19,75. Na semana passada, eu tinha dito que seria a última semana com este preço, porque o Método Alpha vai dobrar de valor. Então, muita gente me pediu porque estava sem limite no cartão, ou que precisava porque só ia receber agora, que só tinha dinheiro disponível neste momento. Então, eu estendi por mais essa semana. Então, eu estou aqui te dando a oportunidade de você realmente aprender a se tornar aquilo que você quer, para que a lei da atração funcione definitivamente em sua vida. É a última chance para você entrar no Método Alpha, e pagando este valor, R$ 197,90, você vai ter acesso a mais de 200 meditações, áudios, afirmações, técnicas. É uma biblioteca completa de técnicas da lei da atração, e este valor te dá acesso por 2 anos. Você vai ter 2 anos para praticar a lei da atração, usufruir de todas essas técnicas e, o mais importante, ter resultados. E ter resultados é o quê? Se você estava prestando atenção nessa aula desde o início, ter resultados é encontrar a felicidade, ser feliz, viver uma vida de bem-estar e de abundância. Então, como eu disse, o Método Alpha vai aumentar de valor até o final deste mês. São as últimas vagas que você vai poder entrar e pagar este valor de R$ 197,90. Se você gosta de Ho'oponopono, tem técnicas do Ho'oponopono, tem 8 audiolivros para você entender toda a teoria por trás do que é a lei da atração, do que é o estado alfa, de como manifestar abundância, técnicas e exercícios, estratégias para você usar e manifestar os seus desejos com a lei da atração. Tem audiolivro sobre visualização para a loteria, alma gêmea e muito mais. Então, por isso que eu digo que este é o último curso que você vai comprar de lei da atração, porque tem todas as ferramentas que você precisa. Tudo aquilo que você precisa para manifestar os seus desejos, você pode encontrar no Método Alpha, e entrando hoje no meu treinamento, você vai pagar apenas R$ 197,90 ou 12 vezes de R$ 19,75. No final do mês, o preço vai dobrar. E você ainda tem 3 bônus incríveis que você vai receber. 7 meditações da madrugada, para você ouvir de madrugada e receber respostas do universo. Sabe quando você está em dúvida sobre o que fazer da sua vida, sobre qual caminho seguir? Tem uma série com 7 meditações para você fazer 7 dias seguidos e receber essa orientação do universo. Você também encontra 7 aulas como acelerar a lei da atração de uma vez por todas, e mais 7 áudios com a técnica Excalibur, a técnica mais potente que você tem de reprogramação mental para você cortar as suas crenças. São 7 técnicas no total, e tudo isso você pode adquirir hoje pagando R$ 197,97. Você vai poder acessar por 2 anos
O mais interessante é que eu estou sempre colocando novos conteúdos no Método Alfa e novos conteúdos estão vindo por aí. Até por isso que o preço vai aumentar. Mas se você entrar hoje, quando estes materiais entrarem, você vai ter acesso gratuitamente. Não vai precisar pagar mais nada. Então, este é o meu convite para você hoje. Se inscreva no Método Alfa, o meu treinamento mental da lei da atração. Pague R$ 197,90. Últimas vagas, depois o preço vai dobrar e com certeza daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, é o seu depoimento que eu vou estar lendo aqui no canal para motivar outras pessoas a também confiarem que Deus e o universo podem transformar a nossa vida quando a gente muda aqui, nossos pensamentos, nossas emoções e então vibramos na frequência poderosa. Então, se você quer se matricular no Método Alfa, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição e eu espero você no Método Alfa. Eu sou o Diniz Vieira e que o universo conspire em seu favor.